Que a paz de Deus seja conosco sempre, por toda a nossa vida. O livro de Preparo de Ambiente é o Vinha de Luz, do nosso irmão Emanuel. A página do nosso preparo é o capítulo 30, Alma Desperta, de Alma Desperta. Por isso, te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos infinitamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente de milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longas permanências nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos de o nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extingua em nós. Em face das extensas e pesadas bagagens de nossas necessidades, da regeneração e aperfeiçoamento, as lamentações, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentuagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se nas ações de trabalho em obediência às determinações da vida. E, muitas vezes, levado a buscar descanso indevido, até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas provocações no desequilíbrio. Nem razão, por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração, que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é indispensável marcharmos de alma desperta na posição do soerguimento e a reedificação sempre necessária, que a sombra do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Lição muito bonita. Linda lição nesse instante, com esse incentivo para despertar a nossa consciência no caminho do bem. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos, Pai, em Teu doce e bendito nome, para nos ofertar esse trabalho de amor, para trabalhar em cima do estímulo a todos os corações que nos ouvem, que uma das grandes mensagens
que podemos trabalhar o nosso sentimento é estimular o nosso próximo a despertar a sua consciência para o bem, para o amor e para a luz. Porque nós, como disse o nosso querido Jesus, não estamos aqui só para ser servido, estamos para servir. Estamos aproveitando essa oportunidade da manhã de hoje para que tudo seja feito em teu nome, que as nossas lições sirvam de estímulo para todos aqueles que vão nos assistir e nos ouvir na manhã de hoje. Pai, de todo o coração, protegidos e amparados sob a influência do nosso querido Frei Fabiano de Cristo e de muitos outros amigos espirituais, nós pedimos permissão para dar por início o nosso estudo da manhã de hoje dentro da tua doce e bendita paz. Graças a Deus. A nossa casa, Vinha de Luz, com todo amor, com todo carinho, nós sabemos e temos certeza absoluta que essa falange de companheiros espirituais, liderada pelo nosso companheiro, está presente, nos ajudando. Ser essa centelha de luz, como nós desejamos ser. Graças a Deus está iniciado o nosso estudo da manhã de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Que assim seja. Nosso assunto de hoje está no Evangelho, no capítulo 5 do Evangelho, que fala das bem-aventurados os aflitos. Esses bem-aventurados os aflitos, que se conta desse capítulo, já foi estudado a justiça das aflições e a causas atuais das aflições. E nós hoje estamos nas causas atuais das aflições, que é o item 4, do item 4 ao item 10. Causas atuais das aflições. As nossas aflições são duas, são as vicissitudes da vida e, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e outras fora dela. Como nós sabemos, hoje, nós, na condição de espírita, nós temos certeza absoluta que não tem outro recurso para a gente admitir os sofrimentos sem razão, não é? Porque quando você vê um sofrimento sem razão nenhuma, você vai, ou tem duas hipóteses, ou existe a imortalidade da alma, ou Deus é injusto. Injustiça divina nós não encontramos em religião nenhuma, né? Religião nenhuma, injustiça divina. Você vai pagar, muitas vezes a pessoa fala, eu vou pedir a Deus para você pagar no inferno. Isso não existe, né? Nós vamos pagar aqui mesmo, né? Ao ressarcir dos nossos débitos. E nessa existência nós trabalhamos muito. A gente vê agora, no momento, pessoas que estão no nosso movimento espírita procurando agravar a sua situação. Em vez de aproveitar lições do Evangelho que nós estamos estudando nas nossas casas de oração, eles estão ainda agravando. Quando sai fora, não aceita, entra em discussão até com os espíritos, e nós precisamos, acima de tudo, entender que o agente principal de toda essa infelicidade somos nós, né? Remontando-nos às origens dos males terrestres, reconhecer-se-á, muitos são consequência natural do caráter, do proceder dos que os suportam, dos que os suportam. Esse proceder nosso, às vezes a gente está passando por uma situação difícil no momento e nós estamos ainda agravando essa situação, como eu citei agora. Muitas vezes a gente se leva ao desequilíbrio. Aqui tem uma série de observações que diz quantos homens caem
por sua própria culpa. Quanto de nós caímos por nossa própria culpa, né? A gente às vezes vê pessoas que está dentro da doutrina, na direção de uma casa espírita, assume toda a responsabilidade e às vezes faz com que a casa venha falir até financeiramente, né? E a gente sabe que a responsabilidade somos nós. Quantos se arruína por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder? A falta de perseverança é a gente não aceitar o que está marcado na nossa vida. Nós estamos aqui para ressarcir os nossos débitos e muitas vezes a gente não suporta. Tem pessoas que ficam revoltadas com a situação que eles se encontram, né? Tem pessoas que se revoltam. Às vezes até com o corpo físico, com a beleza, com a posição social, né? Tem pessoas que se revoltam. Eu tenho nojo de ser pobre. Hoje eu estava fazendo essa declaração, conversando com as pessoas, eu disse, não, hoje eu me sinto bem e rico, com a graça de Deus, né? Muito bem, graças a Deus, né? Quantas união desgraçada. Às vezes a união foi programada para ser assim, mas a pessoa não aceita. Agora a gente faz uma pergunta: se não aceitar, como é que fica? Vai se casar de novo. Aí vai ser, como se diz, um verdadeiro desastre, né? A pessoa ter que se casar com aquela infelicidade que ele já largou do caminho, né? Eu lembro daquela história que eu lhe contei da moça que eu estava fazendo a palestra, eu falei, aí ela lá veio e fez sinal da cruz, né? Aí eu perguntei por que ela disse, eu larguei infeliz há 3 anos, mas eu vou encontrar ele a mais da estrada? Vai encontrar mais da estrada, né? E você vai chegar numa festa, está coberto com aquela população, você vai encontrar a pessoa que você escolheu. E a gente encontra muitas pessoas na nossa vida. Você está casado, mas existem outros amores que você pode encontrar, mas só que você agora já tem um critério de respeitar o que você assumiu, não é? Respeitar o que assumiu. Já tem pessoas que não têm esse critério. O que aparecer é feito uma rede de malha fina, pega qualquer peixe que aparecer, né? E aí agrava cada vez mais, né? Quantas dissensões funestas, disputas que se teria evitado com um pouco de moderação na suscetibilidade. Às vezes as pessoas se melindram à toa, se queimam à toa, se irrita, né? E essas irritações só levam a pessoa a perder a calma. Esse dia eu fiz uma palestra, acho que foi aqui no NELD, sobre a paciência. A paciência é a mola geradora da nossa vida, né? Se a gente tiver paciência. Eu estava contando que eu saí de casa para ir lá na Light e saí daqui pensando o que é que eu vou fazer agora para chegar na Light. Eu vou ter que andar a pé, vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Mas eu estava estudando, pensando, e toda vez que eu sento no ponto do ombro, eu fico pensando, né? Pode passar alguém, ali passava seu Getúlio, né? Seu Getúlio desencarnou agora, né? Aí, resultado, eu não levei 5 minutos, seu Luiz Rezende, da congregação, parou o carro. Onde é que vai, velho? Quer dizer, a gente, se tiver um pouquinho de paciência, né, a gente consegue o objetivo. Quantas doenças e enfermidades decorrentes da intemperança e dos excessos de toda sorte, como a página estava falando, que nós somos estimulados para o mal até pela gula. É pela gula. Quer dizer, os espíritos obsessores, sofredores, ou cobradores, eu sou mais a favor do cobradores da nossa vida, eles estão em volta de nós, todo instante e toda hora, porque o nosso passado, a nossa trajetória é milenar. Quantas pessoas a gente deixou na margem da estrada no passado? E hoje, às vezes, filho, pai, parente, amigo,
a gente encontra agora em nosso caminho. Então, a gente pode agora se reconciliar com eles e dar atenção a eles. E nós estamos vendo que, muitas vezes, eles tentam a gente de todo jeito. Eu tive muitas formas de tentação. Mesmo até vou fazer palestra, chegar lá no meio das pessoas que estão na palestra, está uma mulher que apaixonou-se por mim, né? Aí não tira os olhos, até perturbar, né? Até perturbar, olhar para mim e fazer gestos, né? No meio de 60, 70 pessoas. Quando sai, quando eu termino a reunião, vem cá, me abraça, faz aquela declaração, aí se eu vou para todo canto, encontro muita gente desafetiva, como é que eu vou fazer? Não é? O jeito que tem é encarar. E as doenças, as influências das influências vêm pela afinidade, pelos laços de afeto, vêm pela riqueza fácil, pelo trabalho que você está. Eu trabalhava lidando com dinheiro, uma firma, durante mais de 20 anos, lidando com dinheiro, há quase 30 anos. E lidei com muito dinheiro, era centenas de empregados, e eu distribuía o pagamento, emprestava, ressarcia, pagava, não pagava, fazia tudo que fosse possível. E sempre, às vezes, sobrava, fazia as contas, sobrava dinheiro, eu pegava. Mas o meu capricho, quando eu trabalhei na última empresa lidando com dinheiro, eu fui na papelaria que existia no Rio de Janeiro, não sei se existe, a maior papelaria do Brasil, do território brasileiro, chamava-se de Papelaria União, na Rua do Ouvidor. Que você pensasse, eles tinham, e se não tivesse, eles mandavam fazer para você, naquela época. Era perto do Banco Irmão Guimarães. Aí você cheguei lá, comprei um talão em 3 vias com carbono, que era para todas as vezes que eu devolvesse dinheiro à empresa, qualquer dinheiro, qualquer documento, eu deixar registrado e assinado por mim naquele talão. As pessoas que ligavam comigo ficavam uma arara, né? Porque queria que eu cedesse aos impulsos de dar o dinheiro sem comprovante, que era para a pessoa desviar. Então, a gente pode evitar. Então, por esse caminho, eles tentam, pelo caminho da gula, estimula a pessoa até a se levantar para comer de noite, almoçar ou jantar, que já jantou de novo, né? E assim sim. Quantas vezes são infelizes com os filhos porque eles combatem, combateram desde o princípio as más tendências. E a gente entra nesses conflitos todos que pode se tornar agravante. Interroguemos friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções. Isso são as causas atuais de nossas aflições, mas dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente de computo de vicissitudes. Quantas vezes nós entramos nessa infelicidade, né? Em família, em sociedade, às vezes até a gente está na rua, uma pessoa esbarra, está dirigindo, a pessoa esbarra o carro a propósito, né? E a pessoa, às vezes, esses dias estava mostrando a pessoa no trânsito atropelando uma motocicleta a propósito. Para onde a motocicleta ia, ele ia seguindo até ter uma oportunidade de atropelar. Quer dizer, um gesto desse poderia ser evitado? Poderia. Não aconteceu nada demais, né? Uma certa vez eu estava no trânsito ali perto da igreja grande do Beia, né? E eu ia saindo, um carro parou. Quando eu ia, parou quase que encostou. Quase que encostou. E o motorista de praça disse: Olha, se você tocar, eu vou aí te quebrar a cara, né? Eu vou te afundar os dedos. Aí eu fiz assim para ele: Tá bom, tudo bem. Tá? Quer dizer, não aconteceu nada, mas poderia acontecer, né? Uma tragédia, né? Muitos de nós
não deixasse impune qualquer desvio do caminho. Tudo que das desgraças atuais, tudo que nós fazemos, ao nosso querido André Luiz, ele diz que nada se perde. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosamente inevitáveis consequências, né? Às vezes isso pode vir a acontecer. Confiante da impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Quer dizer, hoje você, a gente está tendo consciência através de vida espiritual que nada se perde. Então, a gente tem que tratar de lutar para vencer essas nossas infelicidades, né? Tudo isso representa as causas atuais das aflições agora, no presente. Que a gente puder evitar é bom, né? E no item 6 fala sobre as aflições anteriores. As anteriores, como nós no início do estudo a gente lembrou, são essas que a gente sabe, não sabe de onde veio, não sabia. Agora sabemos, né? Agora nós temos certeza absoluta e a gente sabe de onde veio. A gente nota pessoas deficientes, problemas sérios de saúde, né? Problemas sérios, de, às vezes atrofiamento, o vinho deficiente, com encefalia, mudo, surdo, essas coisas, a pessoa diz, mas o que foi que eu fiz? Diz que todo mundo que sofre está pagando, mas nessa existência eu não fiz nada. Realmente não fez, né? Mas está pagando. Aí a gente passa por esse transtorno da nossa vida. Agora, quando nós falamos das causas atuais das aflições do passado, nós devemos entrar nas nossas culturas espírita e lembrar da lei de ação e reação, né? E lembrar também do nosso livre-arbítrio. Como nós temos o direito, os nossos irmãos de outras crenças religiosas, eles não chegam à conclusão porque não querem refletir. Porque se for refletir, tudo que nós fazemos, realizamos em nossa vida, foi Deus que determinou, não somos nós que somos responsáveis. Quem é responsável é Deus. Foi Ele que fez torto, deficiente, aleijado, fedorento, cheio de ferida. Tem pessoas que eu morava perto do hospital Coração de Jesus, Menino Jesus, de Vila Isabel, e lá tinha uma seção que tratava de pessoas com deficiência de lepra, sabe? Não era o hospital, não era para isso. Mas tinha pessoas que você passava, tinha um pedacinho só do olho aberto, o outro, o rancenismo tinha comido, sarou, ficou lisinho, de você passar sabão em cima, que não tinha nem a fenda do olho. E as mãos, os tocos feito um aipim, assim, os tocos sem nada, os tendões ligados um ao outro, que já tinha tido a doença e tinha sarado. Os pés são aqueles tocos de pé dentro do sapato, e às vezes ainda andando na rua para ir para o ponto do ônibus. A gente nota que isso a gente não pode ignorar, que é o nosso passado. Os que nascem nessas condições, certamente, nada hão feito na existência atual. Às vezes a pessoa não fez. Eu falo, a minha família é cheia de pessoas deficientes, principalmente mentais. Aí eu tenho esses sobrinhos meus, que são 5 irmãos, que eles têm essas deficiências, e eles, a gente pergunta por quê, né? Qual a razão deles terem vindo assim? A minha irmã até chegou a ter um que não teve vida, nasceu e desencarnou em seguida, que era totalmente defeituoso. Aí a gente fica, às vezes, perguntando por quê, né? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem ter idade e da vida só conhecer dificuldade, sofrimento. Tem pessoas que nascem, filho, com 6, 7 anos, desencarna, né? Não tem condição de sobreviver. Todavia, em virtude do axioma, qual todo efeito tem uma causa, nós sabemos que todas essas causas são consequência do nosso passado, né? O homem, pois, tem que
sempre é punido ou punido, sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas nas não escapa nunca das consequências das suas faltas. A gente não escapa. Nosso querido Humberto de Campos tem várias observações de pessoas que encarnaram, reencarnaram. Nessa segunda-feira nós fizemos um estudo lá na casa da irmã Angélica, lá, a gente chama da Casa do Santana, ele morreu de rir quando eu falei que o centro é de Santana, né? Aí a gente estava lembrando que eu estava falando na palestra sobre Judas, toda a trajetória de Judas, sobre a influência da vida dele, mesmo que a gente venha ressarcir os nossos débitos, elas ficam gravadas em nossa consciência. O único meio mais sublime que existe da gente vencer é quando a gente é submetido à prova. Não é a expiação. A expiação é uma coisa, como está dizendo aqui a lição, mas a prova é o único jeito. É quando você diz, eu vou viver deficiente para saber o que foi que o outro passou quando eu, Camilo Castelo Branco, no livro Martírio do Suicídio, né? Ele pediu para nascer cego, né? E a razão por que ele tinha furado os olhos com ferro e brasa de um companheiro dele. E a gente nota que essa hora que você vai sofrer na pele as consequências desse gesto, você vê que tem pessoas que têm problema nos pés, né? Os pés estão sempre. Essa semana eu encontrei com um rapaz, ele disse que não pode tomar banho de piscina, de jeito que o corpo dele fica dilacerado de problema de pele. A dele não suportar, não aguentava viver, tem que se untar todo de creme, de pomada para poder dormir. Diz, assim se explica a pluralidade das existências. Nós, acima de tudo, admitimos a pluralidade das existências com o nosso desenvolver dos nossos estudos. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos, impostas, mas não é Deus que determina. Há o determinismo e livre-arbítrio. Você gosta muito do livro, no Limiar do Infinito, no capítulo 5, dessa obra mostra que o determinismo, mesmo assim, é flexível, porque existe o livre-arbítrio. Você está cercado, você tem que viver. Agora, como? Você escolhe. Aí apresenta-se 4, 5 maneiras de você vencer essa prova. Você mesmo vai escolher. Agora, que vai ressarcir o débito, vai. Mesmo que tenha que nascer lá na Paraíba, igual a mim. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado. Recebe nelas o merecido castigo, porque o castigo de autocastigo. Agora, esse ano de 2022, passou aquela novela Escravizaura. Quando você tiver tempo que um dia acontecer, você lê. É aquela novela que é narrando a época da escravidão na cidade de Campos. E ali você nota as infelicidades que era feita, né? A pessoa para dormir em pé, cortado de chicote, e às vezes ainda jogava água de sal no corpo da pessoa. Quer dizer, agora, quem está sofrendo, sofre, mas quem está mandando arca com a responsabilidade e quem está cumprindo a ordem também arca, né, com a responsabilidade. Né? No item 9 diz, não há de que, no entanto, que todo sofrimento, portanto, seja nesse mundo a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas, e a prova é um sofrimento espontâneo. O nosso querido Humberto de Campos, ele fala daquele senhor, quando ele fez uma reflexão sobre todo o seu passado infeliz, ele descobriu que tinha que passar por muitas provas, mas ele estava com vontade, que ele se considerava muito forte, de vencer várias etapas de uma vez só.
Aí ele disse, eu quero nascer cego, mudo, surdo, com doença de rancenismo, deficiente físico, com tuberculose, com tudo que é doença, né? Que eu quero pagar muita coisa. Aí os irmãos disseram, não, você dá um tempo, fica numa quarentena aí que a gente vai dar um jeito para você pensar melhor. Aí, levando os 15 dias, ele volta e eles disseram, olha, o que está determinado é para você passar por essa existência com o corpo sadio, mas servindo a Deus. Mas você vai ter dificuldade de se encontrar com a religião. Mas lá para os 23, 24 anos, igual o Maceió, você vai se encontrar com o Espiritismo e você vai começar a servir 6 vezes por semana no centro espírita. Aí ele aceitou. E foi mais suave, né? Ele aceitou. Só que a dificuldade para você pôr em prática o seu compromisso é difícil. É muito difícil. Aí ele, quando chegou aqui, ele trabalhou, quando chegou a um determinado ponto, ele parou e começou aí quando fosse possível o centro, né? Aí se comprometeu com o compromisso que ele tinha assumido, né? E muitos de nós, às vezes, pessoas que estão para ressarcir ou vencer o débito do passado, tem aquele outro relato também de Alberto de Campos, que o companheiro bebia e um protetor espiritual prometeu dar apoio a ele quando voltasse aqui na Terra. Estou mostrando isso só para ver a dificuldade que a gente tem de vencer. Quando ele chegou aqui na Terra, aquele companheiro espiritual ia ficar perto dele para uma hora que tivesse oportunidade estimular a libertação desse vício, né? Aí ele ficou uns 60 anos com ele bêbado, nunca teve uma trégua. Com uns 60 anos ele teve uma trégua, foi dormir mais ou menos bom. Aí o espírito apareceu, e aí? Como é que está aí o nosso trato? Aí ele disse, o trato eu estou aqui, eu estou lutando. Ele está lutando, você não está. Eu venho te acompanhando e você se comprometeu comigo que eu ia te dar uma assistência, mas eu sempre encontrei você dopado pela bebida alcoólica. Como é que a gente faz? Ele disse, de agora em diante não dá, e só faltam uns 3 ou 4 anos só para você voltar para cá. Disse, mas ainda vou tentar. Quer dizer, no dia seguinte, ele amanheceu com aquela reflexão que tinha tido um sonho, né, e ia parar de beber, que não podia mais, né? Quer dizer, as dificuldades muitas vezes são essas. Por exemplo, como eu estava falando da prova do dinheiro, o dinheiro foi colocado na minha mão para mim corromper, mas eu venci. Eu já tive envolvido com a bebida, mas venci. E fui por aí afora. A gente vem lutando, lutando, trabalhando. Agora, que não falta influenciação, não falta, né? Assim é a expiação. Então, muitas vezes a pessoa está sofrendo porque está submetido a uma prova, né? Por exemplo, que tirou a visão, vai viver sem os olhos, para saber como foi que sofreu aquele que estava passando por essa prova. E nós vivemos na nossa vida assim, né? Os que estão em expiação são esses que muitas vezes estão sofrendo revoltado, né? Não tem condição de maneira nenhuma de se encontrar com a sua própria consciência. E o que está submetido à prova? Nós encontramos essa semana, nós tivemos 2 acontecimentos históricos que não foi muito elaborado, foi a morte de Anchieta, no dia 9 de junho, e a morte de Antônio de Pádua, no dia 13, né? Essas 2 mortes foi 2 desastres na história. Agora, quando você lê, você encontra, por exemplo, a vida de Anchieta, depois eu vou te mostrar. Quando você pega a vida de Anchieta, você nota que ele viveu a vida toda doente, sem tempo para dar atenção à doença. Ele desencarnou com 71 anos, sem tempo, teve tempo nenhum. Ele sofria de problema de coluna, entortou, aleijou,
sofria de atrofia nas mãos, não podia pegar na pena, que era pena de galinha, para escrever, não podia, mas ele encarava os índios, das batalhas, ele trabalhou em cima de tudo que é tarefa para ensinar. Era aquela pessoa que faz tudo, né? E ele ensinava tudo, pedreiro, oleiro, trabalheiro, culinária, catequizava, pesquisava a língua de cada tribo que estava em volta dele, era uma língua, ele estudou todos para aprender a se relacionar com eles, se ofereceu como réu, permuta de sentimento, né? Eu vou te deixar você aqui preso e você vai ficar junto com teus inimigos. Foi em Ubatuba que ele foi, e ele ficou sem revolta. Quer dizer, é uma pessoa que está passando por uma prova. Nosso irmão Frei Fabiano, Antônio de Pada também teve a sua vida, ele desencarnou com 36 anos de idade, na flor da idade, teve sérios problemas de saúde, quando bem não espera, tempestade em alto mar, foi viver onde ele não pensava que não dava certo, mas viveu. Ele foi um dos maiores médicos que eu considero Jesus, Francisco de Assis e Antônio de Pádua. Isso é a minha consideração. Hoje a gente tem Chico Xavier e Divaldo, né? Mas antes eles foram o máximo. E a gente tem aqui no item 10, que já está chegando ao final do nosso estudo, antes que você me advirta, eu já estou já me cuidando, né? Sem dúvida, o sofrimento não provoca queixume, não. E Anchieta, Manuel da Nóbrega, que sofreu de efizema pulmonar, o nosso querido Frei Fabiano, quando foi a reencarnação de Anchieta, também não sofreu, né? Que eles não se revoltavam. Pode ser uma expiação, mas é indício de que foi baseado voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução em que é sinal de progresso. Quando a gente aceita a luta, eu tenho o hábito de aceitar. Sempre aceitei as dificuldades da vida, sempre aceitei. A gente sente no nosso coração, sente. Agora mesmo nós estamos passando por um momento assim um pouco difícil, mas a gente às vezes, a Nelly fica constrangida, mas às vezes a gente é obrigado a aceitar que é esse o caminho, né? Nós estamos passando por esse caminho. Não adianta se revoltar, né? Se eu não puder fazer o que eu for fazer, eu vou tentar um jeito de ajudar, nem que seja o paliativo. Eu não posso ser o remédio, melhorar de antigamente, né? Mas posso servir de uma cibalene qualquer. Os espíritos não podem aspirar completamente felicidade enquanto não se tenha tornado puro. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Quer dizer, nós estamos vendo isso, como a gente estava vendo, falando desses espíritos. No nosso querido Francisco de Assis passou por essas dificuldades, até junto com os companheiros dele, quando ele estava no convento dele, na irmandade dele. E ele chegou a ter um número de mais de 5.000 frades espalhados dentro da sua campanha que ele fazia. Mas aqueles seus substitutos, quando ele saía, era um desastre na vida dele, mas ele não dava a devida importância, né? E assim somos nós. Somos como passageiros de um navio onde há Pestoso, que eu estava procurando essa obra de Vitor Hugo para mostrar justamente isso que aconteceu. Quer dizer, enquanto não curar a última ferida, o navio não parte. Quer dizer, enquanto a gente não curar a última ferida do nosso corpo, nós estamos com o nosso. Tá? Nós estamos com o nosso campo ainda submetido às provas, né? Quando bem suportadas como expiação, elas apagam as faltas e purificam. Que a gente, no meio da gente aceitar a reconciliação, deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura.
Dela depende da resignação. A resignação é o fruto. Tornar-se proveitoso o seu sofrimento e não estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Se a gente não aceitar aquilo que a gente está passando, não aceitar é se revoltar, constrangido. Existem pessoas que, quando está com a doença cancerosa, se suicida. Às vezes está com a doença grave, vai, se despede da vida, nem da parentela, outros que se consideram infelizes para o mundo. Quando eu estava, às vezes, no auge do meu sofrimento, o espírito André Luiz, ainda hoje eu estava falando sobre isso, ele me aceitava, porque moralmente eu não estava, eu estava fisicamente. E ele me aceitava, e de todo o coração eu estou aqui. Agradeço a Deus essa oportunidade, espero que cada um de nós que está diante dos nossos olhos receba isso com reflexão, que a casa atuais das aflições nós podemos aliviar. E as causas anteriores nós devemos compreender e aceitá-las, que são consequência do nosso passado. Que as bênçãos de Deus nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Graças a Deus. Faz a prece. Nós agradecemos nesse instante de todo o coração, de toda a nossa alma, por esse momento tão importante da nossa vida, Pai. Estamos aqui agradecidos, Senhor, porque estamos pondo em prática o incentivo, o estímulo, para que sejamos dignos de enxergar a nossa própria infelicidade, trabalhar para vencer todas as nossas imperfeições, mas nunca deixar ocupar todo o nosso tempo com isso. Se preocupar, acima de tudo, com os nossos entes queridos e fora da caridade e nossa salvação. Mesmo sendo esse instrumento defeituoso, nós devemos ser esse vaso para transportar essa água limpa da vida. Jesus, abençoa esse momento, abençoa quem está conosco, abençoa todos os nossos amigos espirituais, todos os nossos parentes e amigos, sejamos todos dignos de receber essa graça. Todos que nos assistem e nos ouvem, sejam abençoados por Deus. Vamos cultivar esse sentimento importante, que chama-se de resignação, aceitação da vida, aceitação dos nossos próprios males e tentar se submeter à prova da regeneração através de uma conduta pacífica, digna de ser abençoada por Deus. Muito obrigado, que a falange bendita de Frei Fabiano de Cristo esteja sempre presente, iluminando e trabalhando os nossos sentimentos para o bem. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus.